Anjo Caído. Essa era a forma como Adriano da Nóbrega era conhecido. Oficial do BOPE, primeiro colocado no curso de operações especiais, Adriano causava incômodo pelas atitudes dele, incompatíveis com a cartilha. Ele foi afastado do batalhão em 2014, resolveu passar para o outro lado da história e fundou o Escritório do Crime. Mas o Adriano, na verdade, sempre quis ser chamado de bicheiro. Chegou a trabalhar para uma das mais famosas famílias de contraventores do Rio, a família Garcia, do Bicheiro Maninho. O Adriano também se tornou amigo de outra famosa família do Rio, os Bolsonaro. De Jair, recebeu desde visitas na prisão até condecorações oficiais. Teve 2 operações contra as milícias no Rio de Janeiro, Operação Quarto Elemento e a Operação Intocáveis do Rio das Pedras. Daí, quem que aparece na Operação Quarto Elemento? O Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que na época os comentários é que ele que teria feito contato com o Rony Lessa para assassinar aí a Marielle. Você tinha Alain e Alex Rodrigues de Oliveira. Quem são eles? Seguranças de Flávio Bolsonaro. Você tinha a irmã deles, Valdeni de Oliveira Miliga. Quem que é ela? Tesoureira do PSL do Rio de Janeiro, que era do Flávio Bolsonaro. Quando você vem para a Operação Intocáveis do Rio das Pedras, você tem o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, do Escritório do Crime, diretamente implicado no caso Marielle, cuja mãe e esposa eram empregados pelo Flávio Bolsonaro. Depois se descobriu que ele tinha uma churrascaria, uma pizzaria, provavelmente com dinheiro lavado do Flávio Bolsonaro. É muita coisa. Com Flávio, o buraco é mais embaixo. Adriano colocou a mãe e a esposa no esquema de rachadinha do Bolsonaro 01. Fato é, ele é importante porque ele é amigo do Flávio Bolsonaro, conhecido do Flávio Bolsonaro, ligado ao Flávio Bolsonaro. Como o Flávio Bolsonaro condecorou 2 vezes, na segunda condecoração ele estava preso. É pouco? Não, tem mais. A mulher dele e a mãe dele eram contratadas do gabinete do Flávio Bolsonaro, pelo Fabrício Queiroz. Chefe dos assassinos de aluguel, o Adriano esteve envolvido em assassinatos que tiravam o sono da polícia. Mas o pesadelo do ex-caveira começou com o assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018, quando o caso passou a estampar as páginas dos jornais do Brasil inteiro. A tampa do bueiro estava levantada. O Escritório do Crime se tornou conhecido nacionalmente. Sem saída, Adriano da Nóbrega se mandou para a Bahia com a esposa no início de 2019, onde ele ficou escondido por 1 ano, até que foi localizado pela polícia num sítio no meio do sertão. A operação que resultou na morte do Adriano é objeto de uma guerra de versões. A polícia da Bahia diz que Nóbrega reagiu, mas os advogados do ex-capitão dizem que não, que se tratou de uma queima de arquivo. Uma investigação em andamento sobre a operação aponta para laudos inconclusivos e levanta mistérios sobre a morte de Adriano da Nóbrega. A versão oficial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia é de que Adriano da Nóbrega foi morto após um confronto com a polícia. Segundo a pasta, o ex-PM foi morto por 2 tiros, um de carabina e o outro de fuzil, que provocaram lesões no tórax, pescoço e na clavícula do miliciano. Conforme o governo baiano, os disparos teriam sido efetuados pelos policiais porque Adriano reagiu. E, de acordo com a revista Veja, 2 especialistas ouvidos pela publicação apontaram características que sugerem que Adriano teria sido executado por disparo realizado a curta distância. A quem interessaria matar o Adriano? A lista é extensa. Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar sobre o livro Decaído, que está sendo publicado agora pela Matrix Editora, conta a história do Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, que foi peça-chave no Escritório do Crime também. Eu vou conversar com o autor, o jornalista investigativo Sérgio Ramalho, que está justamente lançando o Decaído. Sérgio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL e Em Detalhes também. Oi, Gabriela. Eu que agradeço a você e a todos aí que nos escutam Em Detalhes, enfim.
quero te dar, claro, parabéns pela sua publicação, um trabalho importantíssimo para a gente conhecer mais a fundo essa história, que tem tanto a ver com a nossa história nacional e também para conhecer as entranhas ali da segurança pública do Rio de Janeiro. Eu quero começar por uma revelação muito importante do seu livro, porque você traz a história de 3 assassinatos de políticos pelas mãos do escritório do crime. E justamente são integrantes, né, do escritório do crime que são os suspeitos de terem participado também, posteriormente, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Quem são esses políticos que foram mortos antes da Marielle, que você traz no livro? E por que você acha que esses casos não ficaram conhecidos, não tiveram essa notoriedade? Na verdade, assim, quando esses casos aconteceram, e aí o primeiro dele ainda é de 2006, é de um deputado estadual que tinha perdido o mandato e tinha um cargo no governo do estado à época. Inclusive, ele estava usando um carro do governo do estado quando foi assassinado. É o Ari Brum, esse foi o primeiro. E em seguida veio um ex-vereador, na verdade ele ainda estava no final do mandato, tem essa curiosidade ainda. Estava no fim do mandato, ele não conseguiu se reeleger, e era o Alberto Salles, um vereador do Rio de Janeiro, foi assassinado na Barra da Tijuca, foi até próximo ali do... não é longe de Rio das Pedras e da Gardênia Azul, inclusive foi na Avenida Ayrton Senna. E o terceiro foi o Nadim de Rio das Pedras, que era um vereador. Esse estava em pleno exercício do mandato, era um vereador que tinha como base, o reduto dele era Rio das Pedras, e ele havia se envolvido numa disputa. Ele era uma pessoa, como a gente costuma chamar no Rio de Janeiro, era uma cria dali, ele veio do Nordeste muito cedo, com a família, com os pais, foi criado dentro de Rio das Pedras, só que ele entrou numa disputa por conta de questões políticas, ele foi presidente da Associação de Moradores, até se alçar vereador, ele foi candidato e conseguiu uma votação bem expressiva. A partir dele, inclusive, é que começa esse interesse pelo curral eleitoral Rio das Pedras, que é uma área grande, que tem mais de 90 mil moradores. Na verdade, a gente trabalha com números de IBGE, essa coisa, esses números geralmente não estão muito próximos da realidade, ficam um pouquinho distantes, principalmente nesses aglomerados, né, em que é difícil realmente se mensurar. Mas então, são esses 3 primeiros personagens. O Nadinho é uma disputa ali por poder no território ali da milícia. Ele tinha relações com o chefe da milícia local e ele decide migrar para um outro grupo. Na verdade, ele tenta se associar a um outro grupo, que era o grupo que comandava em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E com isso ele acaba atraindo o ódio das pessoas, porque o chefe na questão era o Félix, inspetor Félix, que era um inspetor de polícia civil e que inclusive tinha cargo no gabinete do chefe de polícia civil à época. E ele era um conhecido chefe do grupo paramilitar de Rio das Pedras, o Félix Toche. Então, o Nadinho ele se associa ao outro grupo para dar um golpe de Estado, como a gente está acostumado a ouvir, né? Golpe de Estado não é só o que a gente viu em Brasília no início do ano passado, a gente vê também muito comum nesses lugares de ditadura, de domínio de tráfico ou de grupos paramilitares. E nesse livro você conta também que o Adriano da Nóbrega, entrando na história dele, ele era um cara tímido, né? Dá pra gente definir assim, Sérgio. Pela sua apuração, como é que você percebe essa mudança na história dele? Como que ele se tornou essa figura dentro do BOPE, depois no comando da milícia, na máfia do jogo do bicho? Como que aconteceram essas mudanças na vida do Adriano? Ele era um cara tímido, realmente ele não era muito de falar, mas ele era muito bom no que ele fazia, na atividade fim da qual ele se qualifica, né? Ele se qualifica no BOPE, era um dos melhores, até hoje ele é tratado. Entre os pares que eu converso, tal, eles tratam o Adriano como um dos melhores caveiros que passaram pela unidade ali, pelaquela unidade de tropa de elite, né? Então, assim, ele foi talhado para exercer a função do que eles fazem de cumprir a missão. E essa missão, às vezes, resulta em assassinatos, né? Na verdade, deveria acontecer, quando acontecesse, morte devido a algum conflito, algum confronto em que o policial estivesse se defendendo, né? Mas ele era extremamente qualificado. E essa coisa do silêncio dele, de pouco falar e ouvir mais, também gerou isso no meio das pessoas que tinham contato com ele. Ele passava a influenciar muito pela atividade que ele fazia, pela forma com que ele agia, sabe? Ele era muito técnico nas ações dele. E isso servia de influência para os demais, né? E uma coisa que eu percebi na apuração é que o Adriano ele era extremamente detalhista em tudo.
Hoje ele seria, se a gente fosse colocar, ele seria um empreendedor do mundo do crime. A própria execução do Nadim de Rio das Pedras, o que consta nas investigações, e tem disque denúncia, tem investigação dentro do inquérito, aquilo que você pergunta no início, esses casos foram noticiados na época, mas foram noticiados aquela coisa do factual, né? Morreu, foi assassinado, aí a polícia sempre diz que vai investigar, as investigações vão à frente, e nenhum desses casos acabou resultando na identificação dos autores e tampouco nos mandantes. Isso são parênteses, né? A morte do Nadinho de Rio das Pedras foi em 2007, que foi justamente a época dessas outras mortes dos políticos que você comentou, que foi em 2007, 2008, 2009, né? Tudo muito próximo ali, 2006, dentro de 2006. Assim, o Adriano já era uma pessoa conhecida nesse subterrâneo do crime no Rio de Janeiro, que ali está muito perto. Eu costumo chamar de subterrâneo porque é muito próximo da gente, é como se estivesse embaixo da gente aqui. Então tem as relações com políticos, tem as relações com a máfia do jogo. Contravenção é um crime muito brando, né? Então, assim, na verdade, é máfia do jogo porque eles têm domínio territorial. Foram os primeiros a fazer esse tipo de domínio territorial. Foi a contravenção, o jogo do bicho, né? A cúpula foi o primeiro a fatiar o Estado como se fossem capitanias hereditárias. Aí eles ficam cada um com uma área e passam a dominar ali o jogo, e no início era só o jogo. A milícia ela amplia isso. A partir desse domínio, a milícia ela começa a fazer outras atividades, ela começa a empreender em outros níveis. Então eles começam a vender a segurança, depois eles cobram ágio de gás, de água, né, de garrafão de água. E assim eles vão ampliando esse poder e vão ampliando também essas atividades econômicas, que é o que gera muito lucro para eles. Exatamente. E como que ele foi se tornando essa figura? Porque você narra também a proximidade dele com o clã Bolsonaro, desde o início. Isso é muito interessante. Inclusive no livro, eu ainda estou lendo, mas mostra mais detalhes dessas conexões. Inclusive o Adriano tenta ligar para o Flávio antes de morrer. É uma história muito curiosa, além de tudo, sem contar as condecorações que ele recebeu quando o Flávio ainda estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os familiares dele que foram empregados no gabinete. Você pode contar sobre essa ligação do Adriano da Nóbrega com o Flávio e também com a família Bolsonaro, com o clã Bolsonaro? Claro. Tem um capítulo só para essa família, né? Essa relação ela começa a se construir logo a partir da saída do Adriano. O comandante do BOPE à época, Sérgio Meinick, era um oficial muito sério e ele tinha informações lá de que tanto o Adriano quanto o João, que eram dois aspirantes que entraram na mesma época, eles eram amigos, eles eram ligados e eles foram infiltrados mesmo. Isso foi me dito à época, pouco depois, enquanto eu estava apurando. Na época, fazia jornalismo em redação diária. Uma das minhas fontes era um pecuarista que era ligado à família do bicho, a família Paz Garcia, e ele era meio que fazia tudo. Inclusive, também tinha sido investigado por participar de execuções, que era o Rogério Mesquita. O Rogério Mesquita é quem faz essa ponte e eles conseguem infiltrar o Adriano e o João. Então era o Gordo, o pai do Adriano só tratava ele como Gordo. E o Joãozinho, eles entram como aspirantes para a Polícia Militar e logo em seguida entram para o BOPE. E eles eram muito bons no que eles faziam. Só que o João, ele tinha umas relações que começaram a aparecer não só com a contravenção, mas teve um caso com o tráfico. E aí o comandante do BOPE o afastou. Pouco depois afasta o Adriano. O Adriano vai para o 6º Batalhão, que é na Tijuca. É ali que se dá o início dessa relação com o clã Bolsonaro. Flávio Bolsonaro eleito, primeira vez eleito deputado estadual, uma votação muito expressiva, inclusive, acho que foi a maior votação do Estado para deputado estadual naquela ocasião. Ele tinha 21 anos, era um estudante de Direito ainda na Cândido Mendes, então ele voltava para casa quando ele teve o carro, que era um Gol roubado ali na Tijuca. Inclusive, eu detalho isso no livro, porque naquele período era um período em que tinha muito casos de roubo de veículos no Rio, e principalmente na Zona Norte e naquela região ali da Tijuca era muito comum roubo de carro. Quem conhece o Rio de Janeiro, conhece ali a Tijuca. A Tijuca é um bairro, tem muito, cercado, meio o cenário do Rio de Janeiro, né, cercado por morros, e desses muitos são ocupados por grupos de traficantes, Comando Vermelho, Terceiro Comando, enfim. A partir desse episódio, o Adriano inicia uma caça pelos supostos envolvidos, né, ou pelos envolvidos no roubo do carro do Flávio, e então aí ele se envolve numa série de mortes naqueles
chamavam naquela época do confronto entre o policial e o suposto traficante, enfim, naqueles confrontos. E ele também se envolve num caso em que ele sequestra o grupo dele, a patamo que ele comandava, sequestra o filho do Isaías do Borel, que era um traficante, está vivo ainda hoje, mas está preso em uma unidade de segurança máxima, o que não impede de continuar mandando ali no morro. Então ele participa do sequestro do filho do Isaías do Borel. Isso incendeia aquela região. O tráfico parte para a rua, você vê uma série de conflitos naquela época, com ataques na rua, a situação fica muito conturbada, o Adriano acaba sendo afastado. Mas nesse período, especificamente, é quando começa essa relação do Adriano com o Flávio Bolsonaro. No livro eu uso até um termo que é muito usado nesse subterrâneo aí pelos policiais e tal, que eles chamam de seguro de cu, na verdade, que é como se o cara fosse uma segurança paralela, não é uma segurança oficial. O Adriano era um segurança paralelo. E essa relação, ela se constrói ali, ela vai embora, ela é duradoura por pelo menos 2 décadas, tá? Então, assim, essa história de que, eu não conhecia o Adriano, não sei o quê, era só por conta da contratação da mulher ou da mãe. Não, aquilo ali é continuidade de uma relação construída a partir desse episódio do carro roubado. O Adriano, de fato, um tempo depois, é afastado do Batalhão da Tijuca. Aí ele tem uma passagem relâmpago pelo Batalhão de Jacarepaguá, o 18º, onde tem uma relação muito forte ali já tinha aqueles grupos paramilitares fortes ali, alguns grupos inseridos dentro do batalhão, policiais com ligações com milícia inseridos ali. E ali ele também trabalha diretamente em casos com o próprio outro personagem muito conhecido das relações com a família, que é o Fabrício Queiroz. Inclusive, eles participam de uma execução juntos, que foi tratada como uma morte numa suposta troca de tiros. Se você for pegar todos os casos, isso me chamou muito a atenção, todos os casos que envolvem o Adriano, de uma certa maneira, em certa medida, isso se repete mais ou menos com outros policiais também, que essas investigações nunca vão a lugar nenhum. Elas não chegam, elas não dão um indiciamento, elas não geram uma denúncia e tampouco uma condenação na justiça. O Adriano teve uma condenação, e essa condenação é que mostra bem a relação dele, que é quando ele participa de uma tortura de um jovem que trabalhava como flanelinha, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive ele trabalhava credenciado na prefeitura, ele tinha aquela carteirinha de vender ou coisa, ele trabalhava em Copacabana, nos arredores ali do Copacabana Palace, mas havia suspeita que ele fazia o que costuma se chamar de estica, que é aquela venda de droga no varejo ali, fora de comunidade, na rua. Isso nunca foi comprovado, tá? O rapaz era trabalhador, tinha família, mas dentro da investigação consta esse dado de que ele teria sido. O que levou o grupo do Adriano, nessa época, ele morava numa kitnet em Copacabana, com a primeira namorada que vira a mulher dele, mãe da primeira filha dele, que é a Daniele, porque ele tem uma irmã chamada Daniela. Essas relações se constroem ali, a partir dali. Ele vivia numa kitnet com ela. O Adriano sempre foi muito ambicioso e, como ele teve uma adolescência em que ele via lá na fazenda onde o pai trabalhava, que era o sítio, é uma fazenda Garcia, e Aras Modelo, que pertence a esse clã Paz Garcia. Então ele via aquela coisa da ostentação naquela época. O Maninho, que era um dos chefões do jogo no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, chegou a ser capa da lista do Jornal do Brasil como o novo rei do Rio, e aí montado numa moto, bacana, aquela coisa. O Adriano queria aquilo ali para ele também. Ele cresceu vendo aquilo ali. O pai dele trabalhava para os Paz Garcia. O pai dele, inclusive, participava do que eles chamavam, e isso eu ouvi do próprio Rogério Mesquita também, que também participava desse grupo. Eles diziam que eles faziam a cerca da fazenda andar nas noites de lua. Aí, como assim? Na verdade, era grilagem de terra. Então, eles iam invadindo outras áreas, né? E expandindo assim o território e a fazenda deles lá. Tanto que, na concepção do Adriano, a família tinha uma dívida com o pai dele e com ele, é que ele chega a tomar essa fazenda. No momento do auge do Adriano ali, de chefe do escritório do crime, bem relacionado com o clã Bolsonaro e com outros políticos, não foi só com o clã Bolsonaro, tá? O Adriano chega ao ponto de tomar aquela fazenda ali da família Paz Garcia, porque já tinham sido eliminados os homens, só tinham as mulheres, e nessa questão da contravenção as mulheres não têm poder de mando algum. Eles não deixam mulheres cuidarem dos negócios da família. É uma coisa bem machista mesmo. Então, assim, voltando para a relação com os Bolsonaro, ela começa a construir ali. E depois, se você for ver, a partir dessa morte, esse rapaz foi torturado. O que eles queriam, na verdade? O Adriano queria que esse rapaz passasse a pagar uma mesada semanal a eles. Se você trabalha com venda de droga, então você vai pagar uma mesada para a gente semanal.
Esse garoto foi torturado e ele denunciou isso. Então, assim, no momento em que ele procura a Polícia Civil, ele faz uma denúncia, quando o Adriano volta com o grupo dele, ele já não volta para conversar. Eles levam o garoto um galpão abandonado em Cordovil. Esse garoto é torturado e é morto ali. Foi o que levou o Adriano a ser preso. A primeira prisão do Adriano em flagrante foi essa. Ele foi preso ainda em flagrante por conta disso. E, se não me engano, foi essa prisão que levou o Jair Bolsonaro, no julgamento, a defender o capitão Adriano posteriormente, no Congresso, né? Exatamente. É o que mostra... Não, e só no Congresso não. Assim, o que mostra que eles ficam negando o tempo todo. A gente conhecia, era conhecido, porque era um bom policial. Desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano, ele é um herói da Polícia Militar. Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Precisa falar mais alguma coisa? Que você mostra bem essa relação, a construção dessa relação, é que nesse período em que o Adriano ficou preso, e o curioso, assim, o Adriano ele tinha tanta influência já nesta época que o comandante do batalhão foi para a porta da delegacia, assim, quase que tentar tirar ele de dentro da delegacia junto com o grupo. Criou-se uma situação muito complexa, a imprensa estava na frente lá, rolou o dedo na cara, ameaça, aquela coisa toda. O comandante do batalhão defendendo o Adriano e o grupo dele, dizendo que eles trabalhavam sério, que não era nada daquilo. Mas o resultado disso é que foi feito uma varredura dentro do batalhão e se encontrou nos armários um monte de armas que foram apreendidas durante essas operações que eles fazem, e eles vão guardando essas armas. Algumas são entregues, né? E outras ficam para eles, eles formam os próprios paióis de armas, né? Cada um tem o seu armamento. E aí encontraram essas armas, esse comandante acabou afastado, criou uma situação bem complexa. Mesmo diante de tudo isso, com o Adriano preso, o Adriano, em dado momento, eles são transferidos, porque ele é preso no início no batalhão de choque, ele e o grupo todo, por ele ser oficial, né? Porque também ele era oficial, então ele ficava numa cela isolada, no batalhão de choque, que é do lado do Sambódromo aqui no Rio de Janeiro, quem conhece, é um prédio até que lembra um castelo. Nessa época o governo do estado estava reformando o batalhão especial prisional e leva todo mundo para Benfica. E é nesse episódio que se marca bem essa relação do clã Bolsonaro, principalmente do Jair e do Flávio, é que eles vão, esses presos insatisfeitos, obviamente, com o endurecimento do cárcere, porque aí eles saem de celas dentro de batalhão e vão para um batalhão prisional de fato, eles fazem uma rebelião. E o Flávio e o Jair, então um deputado estadual e o pai deputado federal à época, vão ao batalhão para defender os policiais, para dizer por que estava acontecendo aquilo. Então essa relação é bem firme. E em seguida é a primeira vez que o Flávio vai e concede uma moção, que é a moção de congratulação e aplausos para o Adriano e para um grupo grande. Entre esse grupo estava o Orelha, que vem depois. O Adriano ele cria alguns grupos, alguns núcleos, que a gente costuma chamar de núcleo duro, né, na política, mas o Adriano tinha ali um núcleo duro de quem ele tinha confiança total. Então, assim, era o Joãozinho, o Tenente João, que era amigo de adolescência dele, o Orelha, que era o sargento Luiz Carlos Martins, que estava nessa situação lá da morte do Flanelinha, de Parada de Lucas, também foi preso, mas acabou depois sendo absolvido. O Adriano, de fato, foi condenado. Naquela, ele foi condenado a 19 anos e 6 meses, se não me engano, de prisão. E foi o que revoltou o Jair Bolsonaro, então deputado federal. Tem um vídeo muito conhecido na internet, você acha facilmente. Faz uma defesa longa do Adriano no Congresso. Pela primeira vez, eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. Mas isso, para você ver que não era uma coisa feita de forma independente, existia uma linha de defesa ali. Ao mesmo tempo que o pai vai ao Congresso e faz isso, o filho dá uma moção. Logo em seguida, quando tem outro caso, o Adriano preso, ele continua ali preso, ele foi condenado, ele fica preso por quase 3 anos, não chega a 3 anos, mas ele fica quase 3 anos preso, e nesse período ele recebe a medalha Tiradentes, e a medalha Tiradentes é concedida no período em que ele vai à júri popular, e o Jair Bolsonaro foi testemunha de caráter do Adriano. Isso consta dentro do processo. Ele prestou depoimento, coisa que ele não gosta de fazer, ele mesmo diz isso, se você for ver aí, é facilmente encontrar ele dizendo que... Mas ele foi, na ocasião do Adriano, ele foi esse testemunho de caráter. Então, assim, e uma das broncas dele, isso fica muito claro quando você pega o vídeo
do Congresso, é que ele detona o coronel Meinick, que era um dos mais antigos da Polícia Militar, e eles têm muito essa coisa de disciplina e de hierarquia, né? Então esse coronel era um dos mais antigos, então tinha um respeito danado, e o Jair Bolsonaro questiona isso. É porque ninguém fala, porque o Meinick é muito mais antigo, então a disciplina não permite, e como ele sempre foi um disciplinado desde o Exército, ele cai dentro e ele acusa todo mundo de ser bandido. Pelo que parece, né, há um interesse muito grande. Eu não sei como funciona no lado da magistratura as promoções, mas para o coronel Meinick está mais do que comprovado que ele está ao lado do governo do Estado, né, para atender a anistia internacional e simplesmente punir por punir. Isso não pode acontecer, isso desqualifica, desmoraliza o tribunal de júri. E o coitado do tenente, como é um coitado de qualquer outro policial militar, não tem dinheiro para pagar advogado. E geralmente é um advogado lá também sem muitos conhecimentos. Não, se você pegar o vídeo é um absurdo. Ele acusa advogado, ele acusa as testemunhas, acusa a vítima, como se fossem todos bandidos, né? Aquela coisa de generalizar para defender o que ele chamou de herói. Ele chamou o Adriano de herói mais de uma vez. Exatamente. Eu acho muito importante a gente trazer essa história do Bolsonaro defendendo em vídeo, porque fica muito claro, como você bem disse. Eu queria saber também, Sérgio, na sua avaliação, quando é que o Adriano deixou de ser um personagem interessante para o escritório do crime? Saiu recentemente, agora em janeiro, na imprensa, né, detalhes das investigações em relação à morte do Adriano da Nóbrega. Ele foi morto em 2020 durante uma operação policial na Bahia. Ele estava no interior da Bahia, no sertão, e muito se diz sobre as circunstâncias dessa morte, sobre o tiro que atingiu o Adriano. Inclusive, eu li uma entrevista com um doutor em antropologia social pela UFRJ, Orlando Calheiros, que tem muita experiência, que teve à frente dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, então de mortes na ditadura militar. E ele fala que o tiro que atingiu o Adriano, que foi de cima para baixo, naquela distância que ele foi morto, geralmente é um sinal forte de execução. Então queria te ouvir a respeito disso e desses documentos todos que foram revelados agora pela imprensa em janeiro também, sobre todas as evidências e suspeitas em relação à morte do Adriano. Para você entender essa questão do próprio Adriano e da influência dele, né, dentro das polícias aqui do Rio de Janeiro, porque não era só dentro da Polícia Militar, tampouco no BOPE, quando ele ficou. O Adriano, inclusive, chegou, mesmo afastado do BOPE, ele chegou a levar o pai, Jair, e o filho Flávio para fazer um treinamento de tiro dentro do BOPE. Tá? Isso é contado por eles, inclusive o Fabrício Queiroz diz que fez um treinamento, que ele foi só isso. O Adriano era um cara muito bem relacionado e como ele tinha essa relação já antiga com a contravenção, costumo dizer que era uma relação umbilical, porque ele não era da família Paz Garcia, mas ele cresceu ali dentro. Então ele tinha essa relação antiga. Com isso, ele era um cara que fazia essa ponte com o policial que está na instituição, né, na delegacia ou no batalhão, faz aquela conversa. O Adriano era o cara que levava o dinheiro para a delegacia de homicídios, para essas questões relacionadas ao escritório do crime e algumas das mortes praticadas pelo grupo. Quando o Adriano tem a prisão dele decretada em 2019, em janeiro, e curiosamente o juiz assina a prisão dele no dia do aniversário dele de 42 anos, ele nasce no dia 14 de janeiro de 74, se eu não me engano. Ele tinha 42 anos quando ele teve a prisão decretada naquele episódio que foi a Operação Intocáveis. O próprio nome da operação diz muito, né? Por que Intocáveis? Era o Adriano, um ex-capitão da Polícia Militar, que foi expulso em 2014 e, apesar disso, só era tratado como capitão por todo mundo, mesmo não sendo mais capitão. Ligado a ele, que era um dos braços dele dentro de Rio das Pedras, porque, como ele disse, esse grupo atuava como uma holding. Então, cada um cuidava de um setor. O setor de construção, o setor de extorsão ali do comércio. Então, assim, era a coisa bem organizada, muito organizada. Aquele transporte, quem vai na Barra da Tijuca vê aqueles barquinhos circulando na lagoa, nas lagoas da Barra ali, naqueles canais ali. O Adriano foi um dos que recebe aquilo ali, passa a extorquir, a cuidar daquilo ali, mas ele empreende, como eu disse, ele era um empreendedor, de fato. Então ele cria um modelo ali de gestão
em que aumenta os barcos, aumenta o lucro até de quem fazia o trabalho com barco, ele emprestava dinheiro para esses caras para eles trocarem os barcos e assim eles ficavam com os caras na mão. E o que consta na investigação é que ele ganhou esse poder de aquilo ali é dele, o Adriano é que coordena aquilo ali, a partir da execução do Nadim de Rio das Pedras. Seria um prêmio. Então, voltando nessa questão que você disse, a partir da prisão dele decretada em 2019, ou seja, quase um ano depois do assassinato da Marielle, o Adriano ele sai um pouco dali da vista de Rio das Pedras, mas ele retorna em seguida, tanto que ele cobra no mês seguinte o aluguel das pessoas, porque ele tinha mais de 200 apartamentos lá, desses apartamentos construídos ilegalmente. E ele fazia essa cobrança pessoalmente, de bicicletinha ou de moto. Ele gostava de fazer isso. Você imagina alguém dizer para o Adriano que, esse mês eu não vou conseguir pagar o seu aluguel. Acho que impossível, né? O Adriano, depois que o cerco vai se fechando de fato, ele sai do Rio de Janeiro, e aí eu conto isso no livro, ele vai para vários lugares, ele vai para vários estados. O Adriano ele foi para Rondônia, o Adriano foi para Tocantins, curiosamente alguns estados em que o bolsonarismo é muito forte, né? E ele vai para o Sergipe. Ele tinha uma prima, inclusive, daquela região ali, porque aquele pedaço da Bahia onde ele foi morto é muito perto de Sergipe, faz ali aquela divisa ali de limite de estado ali, muito próximo. Não me lembro agora os nomes das cidadezinhas ali, mas ele tinha, inclusive, eu não consegui confirmar se ele tinha uma fazenda ali ou se ele usava um espaço de alguém, mas ele comprou gado, ele comprou cavalos naquela região e ele tinha uma prima que cuidava disso para ele, porque essa prima era veterinária. Inclusive, ela dá muita ajuda para ele quando ele está fugindo. Então, assim, o Adriano, quando ele foi morto ali, naquela casa que pertencia à família de um vereador do PSL, o mesmo partido que elege o Jair Bolsonaro, a presidência da República, o Adriano tinha com ele 13 aparelhos de telefone celular, 7 chips. Entre esses chips tinha um da Bolívia. Então, assim, o cara, ele tinha um sistema de comunicação muito complexo e sofisticado, sabe? Exatamente para evitar que ele fosse localizado, essa coisa toda. Então, eu até coloco esse detalhe, ele tinha mais poder de comunicação do que de armas de fogo para um cara que era um sniper, né? Ele tinha 2 espingardas velhas, um 38 velho, não digo que não funcionassem, tá? E uma pistola que ele carregava, que era uma pistola austríaca que ele gostava muito. Não é uma Glock, é uma outra, é uma marca bacana e tal. E ele tinha essa pistola com ele. Eu acredito que ele também tenha reagido. Agora, eu também conversei com muita gente, e várias pessoas, inclusive do BOPE, porque tem uma curiosidade, a partir do BOPE do Rio de Janeiro se constroem essas tropas de elite nas polícias militares de outros estados. A polícia militar, o BOPE da Bahia, que mata o Adriano, foi treinado pelo BOPE do Rio de Janeiro. Então, assim, eles sabiam do potencial do Adriano de fazer um estrago. Agora, é óbvio que se a intenção era pegar ele vivo, isso eu acho que seria muito fácil, demandaria mais tempo. O cara estava cercado num sítio, numa casa de sítio, por 70 homens, bastava deixar ele acabar a comida, acabar a água e criar toda aquela situação de estabilidade que eles sabem fazer, com luz à noite, barulho, aquela coisa toda, o cara ia ficar exausto, 2 dias eles iam conseguir pegar o cara. Então, assim, havia interesse ou não, tem inúmeras lacunas nessas investigações. Uma delas, por exemplo, cadê o material desses celulares e desses chips? Onde foi feita isso? A informação que eu coloco ali é porque... E aí você vê a relação, né? O Adriano tenta falar com o Orelha, que era o amigo dele, ele que deu esse apelido de sargento, do sargento Orelha, que era o Luiz Carlos Martins, que eles se conhecem no 16º Batalhão em Olaria, porque a partir da saída do Adriano do BOPE, ele dá uma descacetada, digamos assim, né? Ele passa um período no Batalhão da Tijuca, e aí cria essa confusão toda, embora uma boa aliança com a família Bolsonaro, que naquela época era um baixo clero da política, a verdade é essa. E aí ele vai para o 18º, aí tem essa morte lá também complexa, suspeita, que gera uma investigação na qual ele participa junto com Queiroz. Aí ele já é saído de lá e vai para o batalhão de Olaria, que fica numa área super complexa ali, porque é uma área próximo do Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, onde foi morto o Tim Lopes, onde o Tim Lopes foi assassinado. Então, e aí ele passa a construir ali uma coisa que eu trato, que nesse subterrâneo eles chamam, os policiais corruptos, muitas vezes eles chamam de clínica geral. O Adriano, num dado momento, ele faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. Como eu disse, o Adriano ele era muito ambicioso, ele morava numa kitnet. E quando ele morre, ele tinha um patrimônio que não foi calculado. Mas ele tinha fazenda, ele tinha cabeças de gado. Esse Carlos, o Orelha, antes de ser morto, tinha negociado quase 500 mil de cabeças de gado dele.
Então, assim, esse cara era muito importante e a partir da morte do Adriano, houve uma queima de arquivos gigantesca aqui no Rio de Janeiro, mas a verdade é essa. Se a gente for pegar friamente, todos os policiais que tinham alguma relação e era chamada de núcleo duro do Adriano, foram sendo mortos a partir do momento em que ele tem a prisão decretada. É quando ele, ali o intocável, o Adriano, ele já não é tão intangível para as autoridades. Apesar da gente ver que não foi muito à frente, né? Mas a partir da decretação da prisão dele ali, você vai vendo que várias pessoas ligadas a ele, que ocupavam cargos importantes nessa estrutura, vão sendo mortas. O último deles foi o Sargento Orelha, que para minha surpresa eu achava que ele estava afastado. Quando ele foi morto, não, ele não estava afastado. Ele estava, inclusive, atuando como sargento da Polícia Militar. Um cara com uma série de investigações, uma relação com o escritório do crime, com uma série de crimes, continuava na Polícia Militar. Então, assim, é óbvio que o Adriano poderia ter sido preso vivo. Isso eu não sei se ele falaria também. O Adriano era um cara muito disciplinado, pelo que eu escuto dizer. Então talvez ele ficasse em silêncio na prisão, com todo mundo bancando as coisas para a família dele, para que ele não falasse nada. Mas é uma coisa complexa de você dizer, né? Um fato é que durante todo o período em que foi feita a investigação, com quebras de sigilo de comunicação de parentes dele, de pessoas relacionadas a ele, as duas irmãs tinham muita ligação com eles, a Tatiana e a Daniela. A Daniela era caçulinha, era muito ligada a ele, era muito mais ainda. Numa dessas, a irmã conta para outra que tinha falado com ele que ele tinha dito que não se entregaria, que ele não se entregaria. Então ela mesma diz isso. E nessa ocasião ele ainda diz, eu não sou miliciano, eu sou bicheiro. Então ele já estava, na cabeça dele, ele tinha galgado mais degraus do que ele de fato tinha. Tô lendo o livro, é uma leitura interessantíssima para além de tudo, é um livro muito gostoso de ler, fica a indicação para quem está nos acompanhando e também porque é um trabalho muito corajoso que você faz há muitos anos, inclusive você chegou a saber, né, que por um relato do Disque Denúncia que você seria alvo de um atentado por bicheiros que foram citados na sua reportagem, então é um trabalho importante e, ao mesmo tempo, muito corajoso. Então, quero te agradecer por você aceitar nosso convite. Fica aqui, claro, as portas escancaradas para você voltar sempre que puder. Um abraço grande. Nossa, eu que agradeço. E bom saber que você está gostando. Que bom mesmo. Espero que as pessoas também gostem, enfim. Um abraço grande e até uma próxima. Até aí, eu que agradeço. Obrigadão. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Eu lembro a você que está chegando o Mapa da Mina de 2024, onde o Eduardo Moreira faz as previsões de oportunidade de investimento e também analisa o mercado para esse ano que está começando. Ano passado, o Edu acertou todas as previsões e é muito importante para você que está querendo começar esse ano, de repente fazer um investimento, conseguir salvar um dinheirinho a mais. Vai ser no dia 28 de janeiro, que é um domingo, às 8 horas da noite. Você precisa fazer a sua inscrição para poder participar. Vai ser de graça, diferente normalmente desses lugares que fazem eventos fechados, exclusivos, que cobram por esse serviço. Aqui no ICL você pode participar de graça e garantir a sua vaga em edu1.com.br/emdetalhes. Você pode participar e chamar quem você conhece, quem investe, quem está tentando aí impulsionar os negócios. Fica a dica para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de TV Câmara, Jornal da Gazeta, Rádio Band News FM e ICL Notícias.